Nós estamos muitas vezes procurando e preocupados em buscar tantas coisas que são passageiras, e esquecendo das coisas que são eternas. Faz sentido para você ou não? E uma das coisas que o Senhor falou ao meu coração, ontem eu tive lá na Paternal, eu e a pastora, recebendo uma palavra tremenda do pastor Rairini. O pastor Rairini ministrou uma palavra para os pastores, e glória a Deus, nós tivemos o privilégio de sermos ministrados por ele. E ali ontem o Senhor começou a confirmar no meu coração a palavra de agora. Uma das coisas que eu senti o Espírito Santo falar ao meu espírito, na realidade, foi uma reflexão. A pergunta que eu recebi foi: como que você tem caminhado? E se você estivesse caminhando como se fosse o último dia? Como se fosse o último dia. E se hoje fosse o último dia? E se hoje fosse o último dia da sua vida, David? E se hoje fosse o último dia da sua vida? Sabe, eu quero ser bem sincero. Na verdade, a verdade é que vivemos como o último dia nunca fosse chegar. Nós caminhamos e nós decidimos coisas, nós queremos fazer coisas, planejamos e vivemos todas as manhãs, queremos tantas coisas, decidimos tantas coisas, como não fosse chegar, nem o último dia não fosse chegar. Quantos aqui estão me entendendo aí? A verdade é que nós vivemos como o último dia nunca fosse chegar. Vivemos nossos dias tão focados nessa terra, buscando sempre ganhar mais, ter o melhor celular da última geração, buscando ter razão de tudo, buscando sempre as coisas desse mundo, e nos esquecemos que um dia será o último dia. E sabe de uma coisa? É incrível como as pessoas gostam de fugir desse assunto. Quando começa a falar sobre o último dia, quando começa a falar, se fosse o último dia, se nós fôssemos morrer amanhã, a primeira declaração que a pessoa fala: misericórdia. Olha o que o apóstolo Paulo declara: morrer para mim é lucro, o viver é Cristo. Então, quando nós entramos nesse assunto, é como as pessoas começassem a querer mudar de assunto toda hora. Não vamos mudar de assunto. E colocamos um assunto mais confortável, queremos fugir desse tipo de conversa. Afinal, se nós continuarmos com esse assunto, é como se estivesse pesando o clima. Nossa, pesou o clima agora. É ou não é? Nossa, o clima pesou agora, pastor. Falar desse assunto de último dia. Nossa, eu quero viver mais. Queremos viver mais, à vontade de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, aqui é passageiro. Na realidade, nós nem sabemos se vamos chegar na nossa casa. Nós não temos poder e controle sobre isso. Só Deus. Eu estava conversando com a pastora hoje de tarde sobre o tema da palavra. E a pastora abriu o celular e no grupo de intercessão, a pastora me mostrou uma mensagem de uma das líderes aqui, que pediu oração pela mãe de um aluno dela. Por que oração pela mãe? Porque na madrugada, o filho que tinha mais ou menos 10, 11 anos, teve uma parada cardíaca. 10
para 11 anos. Nossa, pastor, pesou o clima. Então, eu quero te dizer uma coisa. Deus me trouxe aqui nessa noite para trazer esse assunto, sim, para pesar sim o clima, para que você possa refletir um pouco das suas decisões, das suas escolhas e o que você tem feito com a sua salvação. O que você tem feito? As suas escolhas vão impactar na sua salvação. As suas escolhas vão impactar na sua geração. As suas escolhas vão impactar no dia de amanhã. As suas escolhas vão impactar se você vai para o céu ou não. Porque existe céu e inferno. Isso é fato. A Bíblia fala. Não é o pastor Paulo. E uma das coisas que eu costumo falar, você pode ser até contra o que eu estou falando, o que o Paulo está falando. Mas se você é contra a palavra de Deus, você está se levantando contra Deus. Não é contra a minha opinião, mas contra a palavra de Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Nessa noite o Senhor decidiu vir com esse assunto para que possamos pensar como que nós estamos lidando com a nossa vida. Qual tem sido as nossas decisões e como nós estamos caminhando? Para que haja transformação, em nome de Jesus. Que nessa noite haja transformação em nós. Como? Pergunta para você mesmo: e se hoje fosse o meu último dia? E se hoje fosse o meu último dia? Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus em Marcos capítulo 8, verso 36. Eu vou ler até o 38. Porquanto, que lucro tem o homem em ganhar o mundo inteiro, se perder a sua própria? O que dará o homem em troca de sua alma? Porquanto, qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O que a palavra está falando aqui? Simples. A palavra e o evangelho é simples. O que adianta você se preocupar em tanto ganhar todo mundo, ganhar o mundo inteiro, ter as suas conquistas, ter seus sonhos alcançados, ser reconhecido por homens, por gerações, ter reconhecimento de todas as pessoas que estiverem ao teu redor, e você perder a sua alma, perder a sua salvação? O que me vale ser conhecido por tantas pessoas, mas quando chegar no grande dia que eu estiver de frente com Deus, o próprio Senhor Jesus falar: eu não te conheço. Aqui está falando de homem, de alguém que buscou tantas coisas, buscou ser o melhor profissional, o melhor em tudo, mas teve vergonha de falar: eu sou de Jesus. Teve vergonha de expressar a fé. Teve vergonha de expressar o seu amor por Jesus. Por isso que naquela hora que nós estávamos cantando: te amo, eu te amo, e vou gritar para o mundo inteiro ouvir. Tem pessoas que têm vergonha. Não é timidez, é vergonha. É vergonha do que os outros vão pensar. É vergonha do que as pessoas vão falar. É vergonha do que as pessoas vão dizer: ah, é fanático. Fanático nada. Eu sei o preço que Ele pagou por mim. Eu amo meu Senhor. Eu sei de onde Ele me tirou.
Eu sei da lama e do buraco que Ele me arrancou. Eu sei da onde e o alto preço que Ele pagou pela minha vida. Por isso eu não tenho vergonha de declarar que eu amo Ele, que eu amo Jesus, que eu não abro mão dos princípios dEle, da palavra dEle, dos mandamentos dEle. Eu não tenho vergonha. Sabe por quê? Porque eu sei que quando chegar o grande dia, Ele não vai se envergonhar de mim. Será que você pode refletir hoje? Se hoje fosse o meu último dia, será que eu estou tendo vergonha de falar do Evangelho? Será que eu tenho vergonha de expressar minha fé? Porque senão vão me perseguir, porque senão vão me chamar de crente bobo, que senão vão me falar isso. Gente, nós estamos falando de um Evangelho que toda a equipe de 12, todos os apóstolos sofreram por não se envergonhar do Evangelho. Morreram crucificados, apedrejados, morreram com espada por não abrir mão de Jesus. Não se envergonharam. Teve um que não morreu dessa forma, assassinado, mas morreu preso em uma ilha chamada Patmos. João. Aí muitas vezes, não, o que vão dizer de mim? Não, porque eu preciso respeitar. Vai respeitar o quê? Vai respeitar o diabo destruindo aquela pessoa, você sabendo que aquela pessoa está sendo destruída, sofrendo, encarcerada com alguma situação, e você podendo ir orar por ela, você podendo liberar uma palavra de libertação, de cura e de esperança. Não, porque eu preciso respeitar. Não, vai lá, ora por essa pessoa, vai lá, intercede por ela e fala assim: olha, você não precisa viver assim, Jesus pagou um alto preço para você ser liberto, para você ser liberta. Se a pessoa vai aceitar ou não, aí é com ela, mas o seu papel de luz, sal e luz, você fez. Você, Senhor, eu não quero me envergonhar de Ti. Você pode declarar isso: Senhor, eu não quero me envergonhar de Ti. Eu não quero me envergonhar de Ti, eu quero expressar o meu amor por Ti, eu quero declarar quem eu sou, eu quero declarar quem é o meu Senhor, é o Senhor Jesus. Que adianta nós perdermos a nossa alma diante de dinheiro, milhões, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. E sabe, nós vemos homens ricos, influentes, tendo tudo, mas na realidade tendo nada, desejando a própria morte, porque tem procurado tantas coisas, procurou tanto e ganhou e conquistou tanto, mas não achou a paz que tanto ele procurava, não achou a satisfação que tanto ele almejava. Quantos aqui estão me entendendo? O que adianta nós buscarmos tudo, essas coisas passageiras, mas no grande dia, em Jesus, nós perdemos a nossa alma, nós perdemos a nossa salvação. Se fosse o seu último dia, qual seria a sua condição? Você pode perguntar aí para o seu irmão, isso me ajuda a pregar para ele, para despertar um pouco, amém? Você, meu irmão, se hoje fosse o seu último dia, qual é a sua condição? Qual é a sua condição? Isso é uma pergunta muito séria, gente. Isso é uma pergunta muito séria. Qual é a sua condição?
Será que... Olha o que a palavra fala. Em João capítulo 14, verso 15. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. Tem pessoas aí falando que ama Jesus, que é apaixonado por Jesus, que serve a Jesus, mas não pratica os mandamentos de Deus. Não pratica, não obedece a palavra de Deus. Se fosse seu último dia hoje, a condição que você está, será que você está cumprindo a palavra? Os princípios? Ou só está levando a vida? Não, uma hora conserta, uma hora eu resolvo, uma hora eu me conserto, uma hora eu busco mais, uma hora eu oro, uma hora eu arranco esse pecado da minha vida, uma hora eu me conserto e respondo meu chamado, uma hora eu corto esse relacionamento que está me levando para o pecado, uma hora eu vou mais para a igreja e fico mais compromissado com as coisas de Deus, uma hora eu paro de falar palavrão, uma hora eu paro de ver coisas que não devo. Eu sei que é errado, né? Mas uma hora eu paro. Eu sei que é errado, mas é legal fofocar, falar mal dos outros. Isso é pecado. E tem levado muitas pessoas a perder salvação. Nossa, pastor, quer dizer que uma fofoquinha pode tirar minha salvação se você continuar e permanecer? Sim, sim, porque Deus abomina quem traz intriga entre irmãos, quem fala mal do outro irmão. Deus abomina, é Bíblia, e as pessoas acham normal. Hoje, qual é a sua condição? Qual é a sua condição de pensamentos? Será que você tem deixado pensamentos te distanciarem do propósito de Deus? Será que você tem permitido os sentimentos entrar no seu coração e te afastar do real propósito de Deus? Será que Satanás está conseguindo fazer você se distrair com essas coisas, para que, se fosse o seu último dia, você perdesse a salvação? Isso é sério, gente. Eu confesso que esse tipo de palavra, eu fico bem... Oh, meu Deus. Podia ser uma palavra, de vitória, de avanço, motivação, vamos romper. Mas hoje é uma noite de conserto, de alinhamento, para todos nós. Teve um livro chamado Homem do Céu, que nós lemos, foi o Homem do Céu. Eu não lembro o título, mas eu lembro do momento que ele começa a citar de um sonho que ele teve, Deus falando com ele. E Deus levou ele para o céu, e começou a mostrar o céu para ele. E de repente Deus levou ele lá para o inferno e começou a mostrar o inferno para ele. E lá no inferno ele encontrou uma conhecida dele, uma mulher que aqui era tão próxima e era tão mulher de Deus, de oração, sempre na igreja, adorando o Senhor. Você lembra desse? Isso. Qual que era o livro? Oi? A isca de Satanás. A ofensa. Isso. Uma mulher de Deus. Ele pergunta a Deus, por que ela está aqui? Por que ela está aqui, Deus? Uma mulher temente,
que buscava o Senhor. Por que ela está aqui? E Deus falou assim: porque de tudo que ela fez, serviu, me amou, mas por conta que ela não liberou perdão, ela perdeu a salvação dela. Porque não liberou o quê? Perdão. Não liberou o quê? Perdão. A falta de perdão pode fazer com que a pessoa perca a salvação. A pergunta é que hoje o Senhor nos leva a refletir como que eu estou se fosse o meu último dia. Será que você pode perguntar como que eu estou se fosse o meu último dia? Porque diante de tantas coisas que nós fazemos para o Senhor, mas se nós não cumprimos o mandamento, a palavra, os princípios de Deus, isso revela que nós não amamos. A palavra está falando: se me amas, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não, Deus, eu recebo as bênçãos, eu recebo as palavras de conquistas, de vitória, eu recebo essas palavras, mas tem alguns mandamentos que não se encaixam na minha vida. Fala assim: misericórdia. Eu quero demonstrar o meu amor por Jesus, guardando os mandamentos e praticando. Amém? Amém. Segundo ponto: se fosse seu último dia, como se lembrariam, como que as pessoas iam se lembrar de você? Se hoje fosse seu último dia, como é que as pessoas iam se lembrar de você como pai ou como mãe? Como pai ou como mãe? Nossa, meu pai e minha mãe era uma bênção. Me ensinou a palavra, me ensinou a não desistir, me ensinou a servir a Deus, perseveraram. Meu pai e minha mãe me deram força. Como que as pessoas vão lembrar de você como pai e como mãe? Como filho e filha? Como que as pessoas iam se lembrar de você? A sua mãe ou o seu pai foi um bom filho, obedeceu, honrou, respeitava. Como que as pessoas iam lembrar de você como esposo, como esposa? Foi fiel, me respeitava, me amava, cuidava. Como que as pessoas iam lembrar de você como líder? Um líder que cuidava, que orava, que aconselhava. Como que as pessoas iam lembrar de você como discípulo? Era um discípulo que ajudava, que estava sempre disponível a aprender, a ser moldável. Um discípulo que demonstrava o amor por Jesus. Um discípulo que honrava Jesus. Como que as pessoas iam se lembrar de você como amigo? Vamos ser sinceros, gente. Como que o seu chefe ia lembrar de você como funcionário? Essa parte. Como que as pessoas vão lembrar de você como funcionário? De verdade. Olha que a palavra do Senhor em Timóteo, capítulo 4, verso 12, declara: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até que eu venha, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Olha que a palavra nos relata em 1 Pedro, capítulo 2, verso 12. Sejam exemplar o vosso comportamento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem as vossas obras,
Glorifiquem a Deus em que receberam a sua revelação. Olha, seja um exemplar. Até que as outras pessoas que tentam falar mal de você, quando observar as obras, os frutos que você tem, de vez de ela falar, tá vendo? Eu estava certo? Ela, glória a Deus pela transformação que Jesus, que Deus tem feito na sua vida. Na realidade, aquela visão que eu tinha sobre você está totalmente errada. A palavra está falando isso. Como que as pessoas vão lembrar de você? Sabe, quando o Senhor fez essa pergunta para mim, se fosse seu último dia, Paulo, eu fiquei refletindo como que o Wesley, como que a Elaine se lembraria de mim. Como que o Wesley ia lembrar de mim. Como que o Vinícius ia lembrar de mim. Como meus discípulos, como os meus liderados, a minha equipe ia lembrar de mim. Sabe? E por mais que isso começou a me constranger por dentro, eu fiz a seguinte pergunta: Senhor, como que o céu está olhando para a minha vida? Eu me acostumei com esse meio religioso. Como que os céus estão olhando para mim? Quando eu chegar no grande dia, será que Jesus vai falar assim: Paulo, eu te conheço. Vem. Tenho algo preparado para você, aqui, é para você. Pode entrar, filho amado. Queridos, a pergunta hoje se autoanalisa. Senhor, como que eu tenho andado? O que eu preciso abrir mão, Pai? Na realidade, você já sabe o que você precisa abrir mão. Na realidade, você já sabe o que você precisa se consertar. Mas, de repente, você está caminhando como não tivesse o último dia. Como não tivesse, vamos vivendo. Uma hora vai dar certo, uma hora vai dar tudo bem, aí tá legal. Se fosse o seu último dia, buscando a Deus nessa terra, se fosse o seu último dia buscando a Deus nessa terra, que tipo de adoração você tem entregado ao Senhor? Você tem dado o seu melhor no serviço ao Senhor? Você tem dado e entregado o seu melhor louvor, o seu melhor serviço, a sua melhor oferta? Estaria sendo o melhor líder, o melhor discípulo, o melhor voluntário, o melhor discípulo na sua igreja? Você está sendo assim? Se fosse o seu último dia, buscando a Deus nessa terra hoje, você está dando o seu melhor? Será que no momento da adoração, será que tem sido um peso levantar a mão? Será que tem sido um peso declarar o seu amor ao Senhor? Declarar a sua gratidão a Deus? Amém? Quantos aqui estão me entendendo, gente? Eu sei que esse assunto, você de repente é difícil ouvir. Talvez não é isso que você estava esperando ouvir hoje. Talvez você tenha a sua semana tão cansativa. E talvez você queria uma palavra de renovo. Mas hoje o Senhor escolheu essa noite para trazer uma palavra de alinhamento. Para que quando chegar o seu último dia, você não tenha dúvida de quem você foi, de quem você é e de quem te salvou. Você não tenha dúvida. Você não tenha dúvida, Afonso. Você não tenha dúvida, Lana.
Eu não tenho dúvida, porque eu cumpri a palavra do Senhor, os princípios do Senhor. Eu busquei ser um melhor líder, eu busquei entregar o melhor para Deus, eu busquei servir melhor a Deus, eu busquei servir melhor os meus irmãos, eu busquei não abrir mão dos princípios de Deus e aconselhar o que a palavra diz, não o que a minha opinião diz. Eu busquei ser o melhor esposo, o melhor pai, eu busquei para agradar a Deus, eu busquei para honrar a Deus. Em Colossenses capítulo 3, verso 23 declara: em tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para o homem, para homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que estais servindo. Queridos, talvez você estava buscando algo que ia te motivar, mas hoje o Senhor preparou essa noite para te fazer essa pergunta: se fosse o último dia. Uma das coisas que nós temos certeza nessa vida é a morte, mas ninguém se prepara para ela. Ninguém se prepara para ela, porque Deus conhece o meu coração. Deus pode conhecer o teu coração, mas se o seu coração não estiver alinhado com a palavra dele, de nada vale. Porque Deus não abre mão da palavra dele. Deus pode conhecer o teu coração, e as suas intenções podem ser as melhores possíveis, mas se não estiver alinhado com a palavra de Deus, não vale. Jesus é o único caminho, não é as minhas intenções. Eu não sou salvo pelas minhas boas obras, eu sou salvo por Jesus. O quanto eu tenho me rendido a Ele nessa terra, o quanto eu tenho me entregado a Ele nessa terra. Hoje a pergunta é: se fosse seu último dia, se fosse a sua última oportunidade, você passaria olhando para os seus problemas e as coisas desse mundo, ou você decidiria olhar para a eternidade, que é Cristo Jesus? A única coisa que temos certeza é que a morte virá, mas nunca estamos preparados para ela. Nunca. As pessoas não estão. Vamos ser sinceros, gente. Vamos ser sinceros, as pessoas fogem desse assunto. Alguns estão meio constrangidos, estão meio com o rosto fechado agora por receber e falar desse assunto, ouvir sobre esse assunto, porque não é legal, porque a vida já tem tantos problemas para a gente resolver. É passageiro. Resolva hoje o seu assunto com o Senhor, que é eterno. Resolva hoje a sua vida com Jesus, que é nele que nós precisamos basear a nossa eternidade. A eternidade é real. Aonde você quer viver? A eternidade é real. Jesus preparou essa noite para que você possa decidir. Decidir o quê? Decidir o quê? Viver uma vida alinhada com Ele. Para de deixar para depois o que você precisa fazer hoje. Se você precisa alinhar o seu casamento, alinhe hoje. Se você precisa alinhar algumas coisas no seu trabalho, alinhe hoje. Se você precisa alinhar algumas coisas com seus filhos, com seu irmão, alinhe hoje. Se você precisa alinhar alguma coisa com seu líder de célula, alinhe hoje. Se você precisa pedir perdão para o seu filho ou para a sua filha, peça hoje. Se você precisa pedir perdão para alguém da sua família, peça hoje. Se você precisa ser fiel a Deus, decida ser fiel hoje, para nunca mais deixar de ser.
Se você precisa alinhar seus pensamentos, que têm sido pensamentos de morte, de destruição, alinhe hoje, arranca esses pensamentos. Se você sabe que tem um chamado, mas fica fugindo desse chamado, decida responder esse chamado de Deus hoje. Chega na pastora, chega no seu líder e fala assim: eu sei que eu tenho um chamado, eu quero cumprir esse chamado, eu estou alinhando a minha vida hoje com Deus. Eu estou tampando todas as brechas que há na minha vida, porque eu quero cumprir o meu chamado. Eu sei que tem tanta coisa errada, e eu hoje, nessa noite, lanço tudo isso no altar, mas eu não quero sair daqui do mesmo jeito, porque se hoje for o meu último dia, eu quero chegar no Senhor, e Ele me ver, e eu ver, e abraçar Ele, e estar com Ele. Essa é uma conversa de eternidade. Isso é uma conversa de salvação. Olha, por favor, não tenha esse sentimento de isso não é para mim. É para nós todos. Não tenha esse sentimento de essa palavra aí, se fosse de Deus para mim eu ia sentir um arrepio. Não tem nada a ver isso. Se você está aqui é porque essa palavra é para você, é para mim, é para a pastora, é para o David, para o Gabriel, é para nós. Mas tem gente que permanece fingindo que não é para ele, não é para ela, não pertence a essa igreja, então não é para mim. Em nome de Jesus, que hoje você receba essa palavra e você receba transformação. Em nome de Jesus.